poder testemunhar a transformação possível em Cristo Jesus. As muitas histórias aqui presentes, representadas por tantos olhares. Eu quero ler 3 textos com vocês aqui, na esperança de que essa transformação, de que essa esperança continue se manifestando em nós e através de nós. Três textos bastante conhecidos. Primeiro em Romanos capítulo 10, versículo 9. Na sequência 1 João capítulo 2, versículo 23. E por último Mateus capítulo 7, versículo 21. Romanos 10, versículo 9, palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo. Assim nós lemos na sua palavra: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 1 João capítulo 2, versículo 23. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, palavras do Senhor Jesus enquanto esteve no nosso meio: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, uma mente para compreender, um coração para receber a sua santa palavra. O professor John Stott, o mestre dos mestres, ele chegou a dizer que se nós tivéssemos que abreviar o Evangelho numa única frase, ele chegou a dizer que a versão mais abreviada possível do Evangelho é essa frase: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. É isso que o Evangelho busca nos revelar, é isso que o Evangelho, é isso que a sua palavra busca provar, mostrar à humanidade. Jesus é o Senhor. E é sobre esse termo, Senhor, que eu quero gastar alguns minutos com vocês, queridos. Porque eu creio que a nossa compreensão do termo vai trazer uma melhor compreensão de quem Ele é e também de quem nós somos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Eu temo que nós tenhamos reduzido a beleza da salvação em simples palavras que são repetidas, pronunciadas de maneira pública, de maneira litúrgica, religiosa, quase que supersticiosa em alguns ambientes e momentos. Eu tenho a impressão de que em alguns lugares nós reduzimos a salvação numa simples frase falada. Perguntamos para as pessoas se elas querem aceitar a Jesus como Senhor, e nos certificamos de que elas repitam orações, que confessem que Ele é o Senhor. Nos certificamos de que elas repitam orações que verbalizem a Jesus como sendo Senhor.
E isso é lindo, isso faz parte sim da nossa vivência, da nossa experiência cristã. Mas algo que merece a nossa atenção é que nós não temos afinidade com o termo Senhor. E nós não usamos o termo da mesma maneira que o termo era usado nos tempos bíblicos. Hoje, especialmente no Ocidente, o termo Senhor é usado como um termo honorífico, como um termo que busca honrar a outra pessoa. É um termo de respeito, de consideração. Para muita gente é um ato de gentileza, é um ato de polidez chamar o outro de Senhor, que necessariamente nada tem a dizer acerca da essência ou do caráter da pessoa a quem o termo é dirigido. Por exemplo, as pessoas me chamam de Senhor sem me conhecer. No avião, a aeromoça me chama de Senhor não porque ela sabe do meu caráter ou da minha essência, mas porque é norma da empresa ser cordial. E nós usamos o termo a pessoas desconhecidas, usamos a estranhos, a figuras de autoridades, governantes, como títulos, como um reconhecimento, porque é a coisa educada a se fazer, os nossos pais assim nos ensinaram. Mas não é desta forma, não é desta maneira que a Bíblia nos apresenta a pessoa de Cristo Jesus. Jesus não é Senhor da mesma maneira que o diretor da escola. Jesus não é Senhor da mesma maneira que um policial. E Jesus não é Senhor da mesma maneira que o dirigente de uma nação é. Nas Escrituras ele não é chamado de Senhor como um ato de delicadeza. Não somos chamados a confessá-lo como Senhor por respeito ou por educação simplesmente. Não é nesse nível que devemos nos relacionar com o senhorio de Cristo Jesus. É preciso tomarmos uma certa atenção, porque nós somos uma geração que não gosta, que tem aversão a figuras de autoridade. A gente não gosta dessas figuras. Do lado de cá a gente canta canções, existem canções famosas, né? que celebram a rebeldia. A gente como sociedade glorifica, aplaude aqueles que desrespeitam figuras de autoridade. Como sociedade gostamos de zombar dessas figuras, as piadas não acabam. Zombamos dos anciãos, das sogras, dos pais, dos professores, dos pastores, enfim. E aqueles que se dizem entendidos, esses parecem se sentir ofendidos com a autoridade que os muitos senhores têm nos diversos segmentos da nossa sociedade. Como sociedade, não gostamos de perceber a autoridade no outro, não gostamos. Só se for em nós. Só se for na gente. Aí a coisa muda um pouco. Na verdade muda muito. Porque essa aversão toda, esse desgosto todo existe, porque no fundo, a gente quer ser Senhor. Nós queremos. A gente quer ser Senhor, porém, não de forma honrosa, não apenas como um título decorativo, mas queremos ser Senhor em essência, em verdade. Mas que essência é essa? Que verdade é essa? A palavra Senhor foi a palavra que nós usamos para traduzir uma palavra no grego. E o Novo Testamento foi escrito no grego, né? E nós usamos essa palavra Senhor para traduzir
uma palavra no grego, Kyrios, ou Kurios, Kyrios eu prefiro. E essa palavra era a palavra usada, era o termo usado, Kyrios era o termo usado pelos escravos em relação aos seus proprietários. Naqueles dias, dizer que fulano era o seu Kyrios, ou dizer que fulano era o seu senhor, era dizer que todo o seu ser, que toda a sua história, que toda a sua existência, toda a sua vontade, o seu descanso, o seu trabalho, o seu sonho de se casar, de ter filhos, que tudo pertencia a esse fulano, ao Kyrios, ao Senhor. E a gente não consegue se identificar com uma realidade como essa. Enquanto nós crescemos cada vez mais para o individualismo, onde nós somos nossos reis. E eu não sei se é por conta da falta desse entendimento, que muitas vezes nós vamos ver pessoas que dizem acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, confessam que Jesus é o Senhor, mas não mudam de vida. Dizem acreditar, verbalizam publicamente que Jesus é o Senhor, mas na vida deles quem manda são eles mesmos. E como é necessário nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso pensamento. É vital mergulharmos na palavra, é vital investigarmos, estudarmos, refletirmos. É vital conhecermos toda a palavra, Por quê? Porque toda a palavra contém a mensagem integral de Deus, a mensagem inteira, toda. Não apenas um versículo, não apenas um texto, um trecho, mas toda a palavra contém a mensagem integral de Deus. Precisamos conhecer a palavra. Porque sim, é necessário confessar e crer, é necessário. Mas é necessário se arrepender também. É necessário confessar e crer, é necessário. Mas é necessário abandonar o pecado, é necessário amar o próximo, é necessário se doar, é necessário perdoar para ser perdoado, é necessário guardar a fé, combater o bom combate e por aí vai. E por aí vai. E algo importante que nós precisamos saber também, alguns parecem não ter percebido isso ainda. Algo importante nós percebermos é que a Bíblia, ela foi escrita primeiro para as pessoas da sua época. Primeiro para as pessoas da sua época. Quando os autores inspirados por Deus, quando aqueles que escreveram as Escrituras inspirados por Deus, eles escreveram como quem escreve para pessoas do seu próprio tempo. Por quê? Para que houvesse compreensão, para que houvesse entendimento. É por isso que nós temos uma Bíblia escrita em hebraico, predominantemente no Antigo Testamento, e um Novo Testamento escrito em grego. Foi escrita para as pessoas do seu próprio tempo. E no que diz respeito a palavras e a conceitos de cultura, a gente sabe que uma palavra que significava algo há 5, 10, 15, 50, 100, 1000 anos atrás, não significa a mesma coisa hoje, porque a cultura vai mudando, a forma de pensar vai mudando, as circunstâncias vão mudando.
E se nós não pararmos então para prestar atenção em como eram as coisas nos tempos bíblicos, como eram os pensamentos, como é que certas palavras eram usadas, a gente pode não ver o quadro todo. Porque como nós lemos no início, quando a Bíblia ela vai nos dizer que a confissão pública é uma forma de provar a fé no Senhor Jesus, é muito importante nós prestarmos atenção, nós buscarmos entender como foi que isso soou para as pessoas que primeiro ouviram isso. Como é que soou para elas, para as pessoas dos tempos bíblicos? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, será salvo. Como é que isso soou para eles? O que isso significou para eles? E mais uma vez, a palavra Senhor aqui é a palavra grega Kyrios, Senhor. E essa palavra era usada para se referir ao imperador de todos aqueles que eram subjugados por Roma. Essa palavra era usada para se dirigir ao imperador de quase todo aquele mundo antigo, que era considerado um semideus. Esse governador absoluto era considerado um deus. Kyrios, Caesar, César, ou Senhor, era o título que pertencia ao imperador de todos os que eram subjugados pelo poderoso Império Romano. Israel também era subjugada pelo Império Romano. Ser subjugado, ser dominado, ser submisso ao Império Romano significava lealdade ao Kyrios, significava lealdade a César, significava lealdade ao Senhor. E na época do apóstolo Paulo, o Kyrios, ou César de todos, era o temido e sanguinário Nero, que inclusive assassinou o apóstolo Paulo e perseguiu ferozmente os cristãos. Ferozmente. Agora vamos pensar um pouco, vamos mergulhar um pouco naquele mundo. Debaixo desse domínio romano, debaixo dessa opressão do sistema, debaixo dessa escravidão causada por um falso Deus, o que significaria se levantar naquele ambiente e confessar publicamente que o seu Kyrios não era Nero, mas que o seu Kyrios, o seu Senhor, era Cristo Jesus? O que isso significaria na época? Quais seriam as possíveis consequências de confessar publicamente que o seu Kyrios, que o seu Senhor era Jesus? Não, essa história de história, esse negócio de história está muito distante para mim. Eu não gostava, nunca gostei de história, eu não consigo me identificar, está muito longe da minha realidade. Então vamos trazer para mais perto, vamos trazer para os nossos dias, para ajudar na sua compreensão. Imagine que você vivesse no Oriente Médio, e você então pertencesse ao Estado Islâmico e convivesse no meio do sistema do ISIS. O que significaria naquele ambiente se levantar e confessar que o seu Senhor é Cristo Jesus? O que isso significou na época? O que aconteceria? A possível consequência seria morte.
A morte, a consequência possível seria a morte. Confessar a Jesus nesse sistema de opressão e perseguição seria uma possível sentença de morte. E o que muda? O que isso significa para nós hoje? O que muda é o seguinte: o que muda é que quando nós reduzimos a salvação em simples palavras repetidas, numa oração que a gente repete, palavras que são confessadas, quando a gente reduz a salvação a isso, a gente pode estar levando pessoas para uma vida de engano. Por quê? Porque não era a confissão pública a prova da fé. A prova da fé não eram palavras simplesmente, uma frase que a gente repete. A prova da fé era essa disposição de perder tudo ao confessar que Jesus é o Senhor. A prova da fé era colocar tudo em risco, até a própria vida, porque Jesus era e é o Senhor. A prova da fé a prova da fé era uma confissão que era feita através da vida e não simplesmente através de palavras. Por isso que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me honra com palavras, nem todo aquele que me reconhece como Senhor herdará a vida, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, mas apenas aquele que se relaciona com Ele, como se Ele de fato fosse o Senhor. Se você confessa a Jesus como seu Senhor, não será apenas a sua boca que irá confessá-lo, mas toda a sua vida, todas as suas escolhas, toda a sua retidão, todos os seus planos, todo o seu trabalho, confessará que o seu Kyrios, que o seu Senhor não é a sua vontade, não é a sua ambição. Tudo em você haverá de confessar que o seu Senhor não é a boa vida, que o seu Senhor não é você mesmo, não é você mesma. Tudo no seu viver haverá de confessar que o seu Kyrios, que o seu dono é Jesus Cristo de Nazaré, o Deus, o Filho de Deus encarnado, Criador dos céus e da terra, vencedor sobre a morte, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, de eternidade em eternidade. Amém, 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 amém. Ele é o Senhor. Jesus, 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 Jesus. Ouro fino, confessa-te. Ouro fino, confessa-te. E se você até hoje, se o Espírito do Senhor te convenceu que apenas os teus lábios até hoje o confessavam como Senhor, e você precisa que a sua vida o confesse, hoje,
Hoje você pode se arrepender, hoje você pode se voltar a Ele, hoje você pode decidir, hoje você pode confessá-lo publicamente mais uma e talvez, quem sabe, pela última vez. Confessar e seguir confessando por meio da sua vida. Porque quando nós escolhemos a verdade e não a mentira, nesse momento nós confessamos que Jesus é o Senhor. Quando nós escolhemos o caminho reto e não o tortuoso, nós estamos dizendo que Jesus é o Senhor. Quem é o seu Senhor? O que faz você sonhar, o que faz você se levantar da sua cama todas as manhãs, o que dirige a sua vida. Hoje aqui, se você perceber que o Senhor da sua vida, que é tua vida, que a sua vida tem confessado que o seu Senhor é um outro ser, é um ídolo. Se Ele te leva a perceber isso hoje aqui, você pode se arrepender, confessar os seus pecados e se render a Ele, confessando que só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele é Senhor, 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 Senhor.